Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu espero que estejam todos bem. Hoje a nossa aula será esse mordedor de elefantinho. Ele fica bem bonitinho, é super fácil de fazer. Aqui nós faremos sem o babado. Mas se vocês quiserem trabalhar este babadinho aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo as duas carreiras que eu fiz. Então vou deixar também o vídeo passo a passo, que já fizemos em outras aulas. Aqui eu vou medir para vocês, nós ficamos com aproximadamente 12 centímetros, aqui atrás, aproximadamente 12 centímetros de altura o nosso mordedor. E aqui, de largura, ficamos com aproximadamente 10 centímetros e meio. Então, esta foi a altura do nosso mordedor. Eu espero que vocês gostem desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é super importante para mim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu gostei neste vídeo. Começaremos pelos materiais. Para esta aula, eu vou utilizar uma tesoura com ponta, uma agulha de crochê tamanho 2 milímetros, agulhas de tapeçaria para finalização, uma mais grossinha e uma mais fininha com ponta, marcador de pontos, alfinetes, olhos de segurança tamanho 10 milímetros, um isqueiro, vou utilizar o isqueiro para queimar as pontinhas dos meus olhinhos, uma argola de madeira tamanho 60 milímetros, uma bolinha de chocalho tamanho 24 milímetros, a bolinha e a argola eu compro no AliExpress, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da última compra que eu fiz, caso vocês queiram comprar por lá também. Eu vou utilizar duas cores, um lilás e um branco. O lilás eu farei o meu elefantinho e o branco eu farei a presa e o detalhe dos olhinhos. As minhas linhas elas são 100% algodão e possuem a mesma espessura. Estas linhas estão disponíveis no Chile. Eu vou deixar na descrição do vídeo as marcas que eu estou utilizando. Porém, estas marcas são muito parecidas com o amigurumi da Círculo. A diferença é que as minhas são um pouquinho mais finas. Se vocês trabalharem com a amigurumi ou alguma outra marca que tenha a mesma espessura da amigurumi, o trabalho de vocês ficará um pouquinho maior. Então, lembrando, aqui eu vou trabalhar o elefantinho sem o babadinho, por isso eu estou utilizando apenas duas cores. Se vocês forem trabalhar com o babadinho, então vocês podem utilizar mais uma cor. Para finalizar, vamos precisar também de um pouco de preenchimento de algodão sintético. As nossas primeiras peças serão as nossas orelhas. Com meu fio lilás, vou deixar um pedaço de fio aqui para costurar. Começo com um anel mágico e 4 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3 e 4. Aqui eu puxo um pouquinho este fio, assim, não fecho o meu anel mágico, não deixo um círculo, faço uma correntinha, viro o meu trabalho e aqui eu farei 4 aumentos. O meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, e o meu quarto aumento. Aqui ficamos com um total de 8 pontos baixos. Agora, a nossa terceira carreira, faremos uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e faremos 8 aumentos. O meu primeiro aumento, o meu segundo aumento, o meu terceiro aumento, o meu quarto aumento, o meu quinto aumento, o meu sexto aumento, o meu sétimo aumento e o meu oitavo aumento. Aqui nós ficamos com um total de 16 pontos baixos. Agora, da nossa carreira de número 4 até a nossa carreira de número 6, nós faremos uma correntinha, vamos virar o trabalho, faremos 16 pontos baixos. Faremos uma correntinha, viramos, fazemos 16, até chegar na carreira de número 6.
Eu farei as minhas, quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras, nós faremos 2 orelhas. Vou explicar para vocês como faremos esta daqui. Esta eu vou finalizar com um ponto baixo, mas a primeira que eu fiz, eu finalizei com um ponto baixíssimo, porque esta será do lado de cá. E esta daqui vou finalizar com um ponto baixo. Posso puxar aqui um pedaço de fio. Vamos esconder este fio depois. Corto. E aqui precisamos deixar esta parte de baixo. Então, para ficar com uma pontinha igual a esta daqui, eu encaixo a minha agulha, assim, embaixo destas alcinhas. E vou passar o meu fio por dentro. Então, assim ficou. Então, aqui temos as nossas 2 orelhinhas. Lembrando, aqui, uma eu finalizei com um ponto baixíssimo, e a outra eu finalizei com um ponto baixo e passei o meu fio por dentro, desta forma. Então, vocês voltem essa parte do vídeo, façam mais uma orelhinha, aí vocês verifiquem qual vocês fizeram primeiro. Se vocês fizeram assim ou com ponto baixíssimo. Agora, faremos as nossas presas com o meu fio branco. Começarei com um anel mágico e 4 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3 e 4. Puxo aqui o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número 2, eu farei de um ponto baixo, um aumento e 2 pontos baixos. Primeiro ponto, se tiver muito apertadinho, dá um pouquinho de trabalho. Um ponto baixo. Um aumento. E 2 pontos baixos. 1 e 2. Aqui nós ficamos com um total de 5 pontos baixos. Posso puxar o fio do anel mágico. A próxima carreira será a carreira de número 3 e faremos de 5 pontos baixos. Vamos prender este fio por alguns pontos. 1. 2, 3, não preciso mais prender o fio. 4 e 5. Ajusto aqui um pouquinho. Podemos cortar um pedaço de fio para costurar. Posso puxar. Vou finalizar aqui, encaixo minha agulha embaixo das 2 alcinhas do próximo ponto, passo meu fio por dentro. E este fio do anel mágico eu posso cortar. Então, aqui nós já finalizamos a nossa presa. Precisamos de 2. Eu já fiz uma. Então, vocês voltem essa parte do vídeo e façam mais uma presa igual a esta daqui. A nossa próxima peça será a tira que vai prender a nossa argola. Então, vou começar com um nó deslizado e 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Assim ficaram as minhas correntinhas. Voltaremos nas alcinhas de trás, essas que ficam levantadas. Voltaremos com 14 pontos baixos. Este ponto nunca conta, é sempre a partir do próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
e 14. Agora, da nossa carreira de número 2 até a nossa carreira de número 7, nós faremos este padrão. Uma correntinha, vamos virar o trabalho e 14 pontos baixos. Fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro, o 12º, o 13º e o 14º ponto. Então, vocês repitam até a carreira de número 7. Uma correntinha, vira e 14 pontos baixos. Aqui eu já terminei as minhas carreiras, assim está ficando o meu trabalho. Agora, nós faremos pontos baixos ao redor até chegar aqui. Com a diferença que nas quinas nós faremos uma correntinha e um ponto baixo. Então, aqui uma correntinha, um ponto baixo, faço pontos baixos aqui na lateral, nos pontos que estiverem mais fáceis de trabalhar. Aqui, um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou continuar, prendo este fio aqui. E eu vou continuar assim, por toda a volta, pontos baixos, uma correntinha, ponto baixo, pontos baixos, uma correntinha, ponto baixo, até chegar aqui. Quando eu finalizar a minha carreira, eu volto com vocês. Aqui eu já vou terminar a minha carreira, vou finalizar com um ponto baixíssimo, assim. Aqui nós não precisamos ter a mesma quantidade de pontos, deste lado e deste lado, não tem problema se ficar um a mais ou um a menos. Somente aqui precisamos ter a mesma quantidade, porque nós vamos fechar o nosso trabalho desta maneira. Então, já podemos cortar. Corto aqui um pedaço de fio comprido, assim. Posso puxar. E já podemos deixar essa pecinha do lado. Agora faremos a cabecinha do nosso elefante. Com o meu fio lilás, começarei com um anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o meu fio, fecho bem o meu anel. A minha carreira de número 2 eu farei de aumentos. Serão 6 aumentos. O meu primeiro aumento. O meu segundo aumento. O meu terceiro aumento. O meu quarto aumento. O meu quinto e o meu sexto aumento. Nesta carreira, nós ficamos com um total de 12 pontos baixos. Posso puxar este fio do anel mágico, fecho bem. Vou marcar a alcinha de trás do meu último ponto. E agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 3 e faremos de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Vamos prendendo este fio por alguns pontos. Então, aqui, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Não preciso mais prender o fio. Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo e um aumento. Nesta carreira, ficamos com um total de 18 pontos baixos. Posso marcar a alcinha de trás do último ponto. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 4 e faremos de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. As minhas carreiras pares, eu divido a primeira sequência porque eu não quero que meu trabalho fique marcado. Então, eu começo com um ponto baixo e um aumento no próximo ponto. Agora, nós iremos continuar com 2 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finalizaremos com um ponto baixo. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos
e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 pontos baixos e um aumento. Sobrou um ponto baixo, que foi o ponto da divisão, então eu faço um ponto baixo. Nesta carreira, ficamos com um total de 24 pontos baixos. A nossa próxima carreira será a carreira de número 5 e faremos de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Vou começar com vocês. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, vocês continuem por mais 5 vezes com 3 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 30 pontos baixos. A próxima carreira será a carreira de número 6 e faremos de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Lembrando, esta é a minha carreira par, então eu vou dividir a primeira sequência, faço 2 pontos baixos e um aumento no próximo ponto. Agora vamos continuar com 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finalizaremos com 2 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. 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 Sobrou 2 pontos baixos, que foi o ponto da divisão, então nós faremos 2 pontos baixos. Aqui nós ficamos com um total de 36 pontos baixos. A próxima carreira será a carreira de número 7 e faremos de 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Começarei com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Agora vocês continuem por mais 5 vezes com 5 pontos baixos e um aumento. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 42 pontos baixos. Aqui vocês podem reparar que nós não ficamos com o nosso trabalho marcado, então não ficou aquela linha de marcação dos aumentos. Por isso que eu gosto de dividir as carreiras pares. Agora, da nossa carreira de número 8 até a nossa carreira de número 11, nós trabalharemos de ponto sobre ponto. Serão 42 pontos baixos em cada carreira. Eu farei as minhas carreiras, quando finalizar eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras, foram 4 carreiras com 42 pontos baixos cada uma. Agora a nossa próxima carreira será a carreira de número 12. Começaremos com 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Agora, nós faremos 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, faremos um ponto baixo. Serão 18 até chegar no marcador novamente. Então, aqui nós fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, o 11º, o 12º, o 13º, o 14º, o 15º, o 16º, o 17º e o 18º ponto. Posso marcar aqui a alcinha de trás do meu último ponto. E nesta carreira, nós ficamos com um total de 42 pontos. Então, as correntinhas contarei como pontos também. A nossa próxima carreira será a carreira de número 13. Começaremos com 18 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.
Agora, nas correntinhas, nós faremos pontos baixos. Não trabalharemos na parte da frente, trabalharemos na parte de trás. Então, essas alcinhas que estão levantadas aqui atrás, vamos trabalhar nelas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, esse último aqui dá um pouquinho mais de trabalho. E 6. Agora, nós iremos continuar com 18 pontos baixos. Aqui, se vocês tiverem dúvida, reparem aqui a nossa correntinha, que já é o primeiro ponto. Então, faremos 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, nessa carreira, ficamos com um total de 42 pontos baixos. Agora, a nossa próxima carreira será a carreira de número 14 e faremos de ponto sobre ponto. Serão 42 pontos baixos. Eu farei a minha carreira, quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei a minha carreira de ponto sobre ponto. A próxima carreira será a carreira de número 15. Faremos de 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Começarei com vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais 5 vezes, com 5 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 36 pontos baixos. A próxima carreira será a carreira de número 16. Faremos de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Lembrando, é a minha carreira par e eu não quero que o meu trabalho fique marcado. Então, eu vou dividir, faço 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, vocês continuem com 4 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e finalizem com 2 pontos baixos. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 30 pontos baixos. Vamos parar um pouquinho e vamos colocar os nossos olhinhos. Eu já marquei onde ficarão os meus, será entre as carreiras de número 9 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui não tem erro, no finalzinho da trompa, aqui e aqui. Precisamos ficar com 6 pontos baixos de distância. Então, eu coloco um olhinho aqui e o outro olhinho aqui. Então, aqui nós precisamos ficar com 6 pontos baixos de distância. Este pedacinho aqui, que é esta metade deste ponto, com esta metade deste ponto contará como 1. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos os 6 pontos baixos de distância. Podemos travar os nossos olhinhos. Vou travar assim. Aperto bem a minha travinha. Já posso queimar. Aperto bem. Faço a mesma coisa com o outro olhinho.
Aperto. E aqui nós já temos os nossos olhinhos bem presos. Podemos continuar. A nossa próxima carreira será a carreira de número 17. E nós faremos de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Começarei com vocês. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais 5 vezes, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 24 pontos baixos. A próxima carreira será a carreira de número 18 e nós faremos de 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, 1. Como esta é a minha carreira par, eu vou dividir a primeira sequência, faço um ponto baixo e uma diminuição. Agora, vocês continuem com 2 pontos baixos e uma diminuição por 5 vezes e finalizem com um ponto baixo. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 18 pontos baixos. Se vocês quiserem fazer o babadinho, então nessa carreira vocês trabalhem apenas nas alcinhas de dentro, tá? A próxima carreira. Como eu não vou fazer, vou trabalhar embaixo das 2 alcinhas. Lembrando, na descrição aqui do vídeo ficará o passo a passo desta parte do babadinho, em outro vídeo. A próxima carreira será a última, será a carreira de número 19 e faremos de um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Eu começarei com vocês, um ponto baixo e uma diminuição. Agora, vocês continuem por mais 5 vezes com um ponto baixo e uma diminuição. Aqui eu já terminei a minha carreira e fiquei com um total de 12 pontos baixos. Cortei aqui um pedaço de fio bem comprido para costurar depois. Então, posso puxar aqui. Aqui nós já finalizamos a parte da nossa cabeça. Agora, nós faremos a nossa trompa. Aqui, para vocês não se perderem, eu vou colocar um fiozinho azul bem aqui. Vamos começar aqui neste segundo ponto. Então, vou passar o meu fio azul. Deixo ele aqui. Deixo o outro aqui atrás. E vou começar. Nós faremos 4 carreiras de 14 pontos baixos. Então, faremos pontos baixos aqui. Vou encaixar a minha agulha. Encaixo embaixo destas 2 alcinhas. Vou passar o meu fio lilás. Faço uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto. Faremos 14 pontos baixos ao redor. Fiz o primeiro. Aqui vai estar um pouquinho apertado. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. O meu sexto eu farei aqui. O meu sétimo. O meu oitavo. O meu nono. O meu décimo. O meu 11º. O meu 12º. O meu 13º eu farei aqui na lateral. E um pontinho antes, que é onde nós começamos, será o meu 14º ponto. Então, aqui nós ficamos com um total de 14 pontos baixos. Deixa eu ajustar aqui. Esta foi a nossa primeira carreira. Faremos mais 3. Então, eu farei as minhas. Quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei as minhas carreiras. Aqui está o meu marcador. Então, conto 1, 2, 3, 4. Fiz as minhas 4 carreiras. A nossa próxima carreira contará com a carreira de número 5.
nós faremos uma diminuição aqui e uma diminuição do outro lado. Então, eu faço um ponto baixo e uma diminuição. Vou continuar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Farei mais um, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos continuar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 e 4. Precisamos ficar com 12 pontos baixos. Vamos contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, posso marcar a alcinha de trás deste último ponto. A nossa próxima carreira será a carreira de número 6 e faremos de ponto sobre ponto. Serão 12 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Marco a alcinha de trás do último ponto. A próxima carreira será a carreira de número 7 e faremos igual à quinta carreira. Faremos uma diminuição aqui e uma diminuição do outro lado. Então, faço um ponto baixo, uma diminuição, faço um, 2, 3, 4, uma diminuição e farei 3 pontos baixos para finalizar. 1, 2 e 3. Marco a alcinha de trás do último ponto. Nesta carreira, ficamos com um total de 10 pontos baixos. Agora, da nossa carreira de número 8 até a nossa carreira de número 10, nós faremos de ponto sobre ponto. Serão 10 pontos baixos em cada carreira. Aqui eu já terminei as minhas 3 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, a próxima carreira será a carreira de número 11. Faço um ponto baixo, uma diminuição, continuo com 3 pontos baixos, 1, 2, 3, faço uma diminuição e finalizo com 2 pontos baixos. 1 e 2. Nesta carreira, ficamos com um total de 8 pontos baixos. Agora, nossa última carreira, faremos de ponto sobre ponto. Serão 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, aqui eu já finalizei a minha carreira. Posso cortar um pedaço de fio para costurar. Posso tirar este fiozinho azul. Agora, nós iremos preencher a nossa cabecinha. Sempre com o auxílio da tesoura, vou preenchendo a minha cabecinha. Aqui, por enquanto, eu já preenchi o suficiente a minha cabecinha. Vamos colocar a nossa bolinha de chocalho. Eu prefiro colocar na última carreira. Então, aqui eu coloquei a minha bolinha. Vou terminar de preencher. Vamos preencher nas laterais. Nossa bolinha tem que ficar em contato com a nossa argola para ela fazer mais barulhinho.
Aqui eu vou parar um pouquinho de preencher a cabeça. Vamos preencher a nossa trompa. Posso puxar aqui. Sempre com o auxílio da minha tesoura. Se vocês não tiverem uma tesoura com essa parte bem comprida, vocês podem trabalhar com outro material que seja contundente, que dê para vocês encaixarem e acomodarem bem o preenchimento. Aqui eu já preenchi o suficiente. A minha tromba, ela fica assim, levantadinha. Então, já podemos fechar a nossa tromba. Às vezes eu falo trompa, às vezes eu falo tromba, porque tem dois jeitos. Cada idioma é um. Então, aqui com a minha agulha de finalização, passo o meu fio na agulha. Fecharei da seguinte forma, somente nas alcinhas da frente de cada ponto. Assim. Passei por todos, posso puxar. Agora, vamos fechar este espaço que ficou. Entro aqui, passo para o ponto do lado. Entro, vou para o outro lado. Faço esses movimentos até fechar todo este espaço. Aqui já está bem fechadinho, encaixo, passo para trás. Aqui eu faço 2 nozinhos. 1. E 2. Entro no mesmo ponto, saio do outro lado. Posso cortar este fio. Então, assim fica a nossa tromba. Vou preencher um pouquinho mais a minha cabecinha. Colocar aos pouquinhos. Então, aqui já está bem preenchida a nossa cabecinha. Agora que já temos as nossas peças prontas, podemos começar a nossa montagem. Começarei pela argola. Então, estas pecinhas aqui, eu posso deixar do lado. Aqui, posso passar o meu fio na minha agulha mais grossinha. Encaixo na minha argola desta forma. Posso cortar este fiozinho aqui para não atrapalhar. Encaixo assim na minha argolinha, passo por aqui, entro embaixo destas 2 alcinhas. Agora, eu vou sair por cima, entro embaixo da mesma alcinha que eu comecei. E aqui, passo por cima, entro na mesma alcinha. Então, aqui nós já aprendemos o início. Vamos continuar. Encaixo embaixo dessas 2 alcinhas. Aqui, eu sempre passo por cima. Entro embaixo, passo por cima, vou para o próximo ponto. Em alguns pontos, nós faremos 2 vezes para aprender bem. Não precisa passar por todos. Então, vou continuar assim. Aqui estou embaixo, passo por cima, entro embaixo do outro lado. Saio por cima, entro embaixo. Saio por cima, entro embaixo. Agora, eu saio por cima, entro embaixo. Então, faremos isto até costurar toda a nossa argolinha. Então, eu continuarei, quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei de costurar a minha argola, o acabamento fica perfeito, conseguem reparar? Fica muito bom. Aqui, vou passar este fio
Encaixo, passo aqui para cima. E posso deixar ele por enquanto aqui, porque eu vou utilizar ele para costurar a minha cabecinha também. Agora, vamos terminar as expressões do nosso elefantinho. Vou utilizar a minha agulha mais fininha e um fiozinho branco. Entro aqui na lateral da cabeça. Vou sair aqui embaixo do meu olhinho. Passo aqui em cima, puxo um pouquinho aqui. Passo aqui em cima, venho até esta parte de cima do meu olho. Volto aqui na lateral. Aqui, passo aqui embaixo desta alcinha. Vou sair por cima, não saio aqui no mesmo ponto, saio aqui abaixo. Venho para o outro lado, bem na parte de cima do meu olhinho. Puxo um pouquinho. Saio aqui abaixo. Vou para a lateral do meu olho. Entro aqui embaixo. Não saio no mesmo ponto. Saio em diagonal. E volto no ponto que eu iniciei. Ajusto aqui um pouquinho. Assim ficou a expressão do meu olhinho. Aqui eu farei 2 nozinhos. 1, 2. Entro no mesmo ponto e vou para o outro lado. Posso cortar este fio aqui. Posso cortar este outro fio aqui. Então, assim ficou a expressão do meu olhinho. Agora, vamos colocar os nossos dentinhos, as nossas presas. Passo o meu fio na minha agulha mais fininha. Encaixo aqui. Bem no meio da minha tromba. Passo aqui embaixo. Aqui, iremos entrar dentro destas 2 alcinhas. Assim. Entro aqui na cabeça, vou para o ponto do lado. Entro embaixo das 2 alcinhas. Saio por dentro, entro na cabecinha, vou para o ponto do lado. Entro aqui embaixo das 2 alcinhas. Saio por dentro. Entro aqui, vou para o ponto do lado. Aqui eu entro embaixo. Saio aqui por dentro e posso descer. Ajusto aqui um pouquinho. Assim ficou o meu primeiro dentinho. Posso ajustar.
Agora, vamos repetir a mesma coisa deste outro lado. Então, eu vou costurar o meu. Quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui, eu já terminei de costurar a minha segunda presa. Assim, ficaram as duas. Ajusto aqui. Passei o meu fio para o mesmo lugar do primeiro. Aqui, eu farei 2 nozinhos. 1, 2. Passo aqui o meu fio na agulha. Entro no mesmo ponto, vou para o outro lado. Posso cortar aqui. Corto aqui até esconder o meu nozinho. Agora, nós vamos colocar as nossas orelhas. Aqui, esta orelhinha, que está mais redondinha, ficará do lado de cá da minha cabecinha. E esta outra do outro lado, assim. Aqui a gente ajusta esta pontinha. Então, eu vou colocar este lado com vocês. Será nesta direção, bem na parte do meio do meu olhinho, vou contar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do 7º, para ficar bem aqui no meio da minha cabecinha, vou colocar o meu alfinete, bem aqui no meu anel mágico. Assim. Vou colocar mais um alfinete para segurar. Aqui em cima, 1, 2, 3, 4. Entre a carreira de número 5 e 6, nós iremos costurar esta parte de cima. Aqui do outro lado. Encaixo aqui, bem no meu anel mágico. Aqui, bem no meio, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No meio da minha cabecinha. Vou colocar mais um alfinete aqui. E agora já podemos costurar. Vou costurar um lado e o outro vocês costurem. Vou usar a minha agulha mais fininha com ponta. Entro aqui na minha cabecinha. Vou sair aqui embaixo. Vou costurar de baixo para cima. Vamos deixar esta parte aqui sem costurar. Serão 2 carreirinhas. Vou entrar aqui embaixo, nesta alcinha. Entro na minha cabecinha, vou para o ponto do lado. Aqui, vou entrar nesta parte da minha orelhinha, passo para a parte de trás. Entro na minha cabecinha, venho para o outro lado. Entro aqui nesta alcinha, passo para trás. Entro na minha cabecinha, venho para o outro lado. Vou tirar estes 2 alfinetes. Aqui eu passo para o outro lado, encaixo nesta alcinha. Passo aqui atrás. Venho para a parte da frente. Encaixo aqui, vou para o outro lado. Encaixo aqui atrás. Passo para frente. Aqui será entre as carreiras de 5 e 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui, vamos costurar esta parte de cima. Passo aqui para trás. Encaixo, venho aqui na frente. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Encaixo aqui, vou para o ponto do lado.
Encaixo. Um, dois, três, quatro, cinco e 6. Então, essa parte de cima está costurada na carreira de número 5 e 6. Vou terminar de costurar. Aqui eu já costurei bem. Vou passar o meu fio para trás da minha cabecinha. Aqui nós já terminamos de costurar a primeira orelha. Agora, vocês repitam a mesma coisa na segunda. Então, eu vou costurar a minha. Quando finalizar, eu volto aqui com vocês. Aqui eu já terminei de costurar a minha segunda orelhinha. Assim ficaram as duas orelhas. Passei o meu fio para o mesmo lugar do primeiro. Fiz 2 nozinhos. Agora, eu posso esconder este fio. Encaixo aqui. Entro no mesmo ponto do nozinho, vou para o outro lado. Posso cortar este fio. Posso cortar este outro fio. Agora, podemos costurar na nossa argolinha. Vou colocar aqui e encaixo a minha bolinha para dentro. Vou colocar alguns alfinetes para segurar. Aqui vocês reparem que ficou torto. Vou colocar aqui no meio. Aqui. Agora, nós já podemos costurar. Então, vou usar a minha agulha mais grossinha. Passo aqui o meu fio na agulha. Vamos costurar da seguinte forma. Primeiro, eu vou costurar encaixando aqui. Vou passar para o outro lado. Aqui do outro lado da cabecinha. Assim. E vou ajustando. Aqui eu encaixo na cabecinha. Passo por baixo, assim. Entro novamente aqui, passo por baixo. Agora, vou entrar na minha cabecinha. Entro, vou para o outro lado. Entro novamente. Entro aqui na cabecinha. Vou para o outro lado. Entro aqui na minha argola. Vou para o outro lado. Então, aqui, estou deixando o mais simétrico possível no meio. Agora, nós vamos costurar assim. Aqui, entramos na argolinha e passamos para o outro lado. Então, vou entrar aqui. Saio aqui na frente. Já posso tirar estes 2 alfinetes. Entro aqui na minha argola. Vou para a parte de trás. Entro aqui na cabeça. Passo para o outro lado, na minha parte da minha cabeça, assim. Entro na minha argolinha. Entro aqui. Passo para o outro lado.
Assim está ficando o meu acabamento. Entro aqui, passo para frente, entro, vou para a parte de trás. Entro novamente aqui, vou para o outro lado. E nós faremos estes movimentos até costurar toda a nossa cabecinha. E deixar bem firme na nossa argola. Vou acelerar o vídeo um pouquinho. Assim está ficando o meu acabamento. Eu vou continuar a costurar até ficar bem preso. Quando eu terminar de costurar a minha, assim está bem molinha ainda. Quando eu terminar de costurar e estiver bem firme, eu volto aqui com vocês. E aqui eu já terminei de costurar a minha cabecinha com a minha argola. Assim ficou o meu acabamento. Está bem firme a minha cabecinha. Podem ver. Não está mole para nenhum lado. Está bem firminho. Eu não usei este fio porque este da minha cabecinha era bem comprido. Mas eu gosto de utilizar este porque fica bem presa a cabecinha também. Se por acaso este fio de vocês não deu, vocês continuem com este daqui. Encaixem até chegar na cabecinha e costurem. Eu vou passar este fio agora para o mesmo lugar que está o fio da minha argola. Encaixo aqui. E vou sair no mesmo ponto que está o da argola. Aqui eu farei 2 nozinhos. 1. E 2. Encaixo aqui a minha linha na agulha. Entro no mesmo ponto do meu nozinho e vou para o outro lado. Eu posso cortar este fio. Puxo, escondo o meu nozinho. Posso cortar este outro. Então, aqui nós finalizamos o nosso mordedor de elefantinho. Esta é a versão sem o babadinho. Com o babadinho fica assim, que eu fiz em azul. Então, se vocês fizeram com babadinho, é para ter ficado bem parecido com este babadinho aqui. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Não se esqueçam que a ajuda de vocês é super importante para mim. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações e deixem o seu gostei neste vídeo. Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau!